Como que a gente encara essa forma de como eu caminho com Deus, num período de 3 palestras, né? Como que a gente poderia, assim, pensar em dividir? E existe um risco muito grande da gente pensar no como, logo de saída. Porque quando a gente pensa como que eu vivo a caminhada com Deus, a gente tem um risco de, sem querer, de uma forma muito curiosa, tirar Deus da jogada. E achar que a caminhada com Deus, ela é algo que essencialmente eu faço para conquistar alguma coisa. A caminhada com Deus é algo, então, que eu preciso fazer, que eu preciso obedecer, para que dessa forma eu tenha, talvez, algum tipo de benefício. Ainda que eu pense que o benefício é agradar a Deus. Mesmo se o meu objetivo for esse, se eu encaro a caminhada com Deus como algo que eu faço, que eu me esforço, que eu me esmero unicamente, porque tem esse lado sim, né? Mas se eu olhar unicamente para isso, eu corro um risco de cair num terreno muito perigoso chamado moralismo. Em que eu começo a enxergar a vida cristã como uma série de faça, não faça, e começo a olhar para a Bíblia a partir dessa lente também. Eu quero que a Bíblia me diga o que fazer, eu quero que a Bíblia me diga o que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. Durante muitos anos, e eu me lembro da minha adolescência sendo, de uma certa forma, guiada dessa maneira em acampamentos, em muitos locais, em que muitas vezes o foco dos adolescentes e também das preleções era o que pode e o que não pode, afinal. Então, a gente aprende o que pode e o que não pode. Dependendo da igreja que você foi, você teve uma lista maior ou menor do que pode e do que não pode. Mas existem alguns absolutos. Por exemplo, não, a gente vai na igreja, e uma igreja que realmente prega o Senhor, e é uma igreja evangélica, uma igreja cristã, vai tratar a sexualidade como? Se você é solteiro, não pode. Isso é tudo o que você precisa saber. Não. Sexo? Não. E durante muito tempo, a gente acabou correndo o risco de achar que isso já resolvia o problema. Só que não resolve. Por que não resolve? Porque não, por quê? Quem está por trás? Aí a gente começa, e aí eu me lembro também de um período, e comecei a ver isso do tempo que trabalhei com adolescentes e jovens, de um período em que a gente começou a pensar o seguinte, bom, isso não de uma forma racional, mas como que o nosso ensino e a nossa educação cristã foi caminhando. Não, os nossos jovens, eles precisam saber que eles precisam ficar longe do sexo antes do casamento. Vamos pegar esse exemplo aqui, só mais um pouquinho. E aí você fala, tá, mas por quê? E aí a gente instruía no sentido do quê? De doenças sexualmente transmissíveis, no sentido de que um dia você vai acordar numa banheira de gelo, porque vão te dar um negócio lá que você vai tomar e vai capotar, e você vai acordar numa banheira de gelo sem os 2 rins. É isso que vai acontecer com você. Então, você deve ficar longe de todo tipo de festinha, de todo tipo de balada, e a gente começa, então, a educar pelo medo. E veja, doenças sexualmente transmissíveis existem? Existem. A história da banheira de gelo existe? Existe. Ela não é comum, mas ela existe. Certo? Ela existe, é fato, né? Essas coisas podem acontecer? Podem. Mas é isso que tem que manter o meu coração distante de um sexo antes do casamento? Ou é a glória de Deus? Isso é moralismo. Quando a gente começa a tratar do como, sem enxergar a raiz, sem enxergar a essência, a gente pode estar correndo um risco perigoso de estar levando uma vida moralmente certinha para a própria glória. E não para a glória de Deus. Então, o legado, a caminhada com Deus, e o John Piper fala isso, só para a gente encerrar de vez o assunto sobre sexualidade, que nem estava no programa, o John Piper fala um negócio que é o seguinte, a gente precisa combater fogo com fogo. Então, a gente não vai falar para os nossos, embora sejam consequências a se considerar, a gente tem que falar para os nossos jovens que o plano de Deus para o sexo é para depois do casamento e que o plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor, porque nos importa muito mais a glória de Deus. A gente precisa situar todas as coisas, sexualidade, maternidade, vida profissional, qualquer outra caixinha aí que você possa pensar. A gente precisa colocar tudo isso debaixo dessa perspectiva. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, quando a gente deixa de educar e considerar a vida cristã de uma forma moralista e começa a centrar no Evangelho, a gente vai entender que à luz daquilo que ele fez, à luz do fato, como o pastor Luiz já falou, que ele é melhor, então tudo que eu faço tem que ser para ele.
Então, tudo que eu faço tem que ser para Ele. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o mundo fala, eu vivo para a glória do Senhor. Não importa se eu nunca vou contrair uma doença sexualmente transmissível. Não importa se eu amo Ele. Não importa se eu não vou nessas festas que tem banheiro de gelo. Não importa. O plano de Deus é melhor. Então, eu sigo o plano de Deus. Não por medo do que pode acontecer se eu não seguir, mas porque eu entendi à luz do que Ele fez por mim, que essa é a forma que eu devo caminhar. Então, aqui, falar de legado, falar de caminhada com Deus, a gente vai dividir isso. Esse é mal de professora, né? Tem que dividir, dar 3 pontos, aquela coisa toda. Eu vou dividir isso em 3 momentos diferentes. Nesse primeiro, a gente vai entender a origem da caminhada com Deus. Entender ou rever ou deixar muito claro que o alicerce da nossa caminhada com Deus está muito bem fundamentado em algo muito diferente e superior do que os nossos sistemas de regrinhas e de moralidade. Depois, a gente vai ver, então, à luz desse onde está a essência ou a origem da minha caminhada com Deus, a gente vai ver a prática dessa vida. Sim, nós temos que entender como nós vivemos. E, por último, a partir de um personagem bíblico que vocês já têm aí na sua programação, a partir da vida de José, a gente vai entender exatamente o que esse legado no lugar certo, com a perspectiva certa e da forma certa, significa. Tá? Então, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 10, e deixa ela aberta aí um pouquinho, enquanto eu introduzo vocês numa coisa. Existe já há muito tempo, há muitos anos, a nossa cultura tem enfrentado uma batalha pelas nossas almas, certo? Na verdade, isso aconteceu lá em Gênesis 3 já, mas desde então a gente tem vivido isso com muita intensidade. E o movimento feminista, em específico, tem trazido muitas batalhas que começaram, vou falar com bastante cuidado isso, mas que começaram lá no passado, buscando reivindicações legítimas, buscando jogar luz sobre um problema legítimo, que era a opressão real sofrida por mulheres, a questão de desigualdade social e a questão de tantas outras situações que eram vividas pelas mulheres, que ainda são em muitos graus, tá? Mas que naquela época se tornou algo importante de jogar luz sobre aquilo. Agora, qual que é o problema? Quando a gente olha para alguma coisa e identifica aquilo de forma equivocada, qualquer tipo de solução que a gente buscar para resolver isso também vai estar equivocado. Porque a gente está enxergando o problema de forma errada. E é justamente essa questão que uma lente diferente do Evangelho, que uma lente que desconsidera o Evangelho, a criação, os efeitos do pecado que Cristo fez por nós e para onde nós vamos, qualquer questão, qualquer problema que a gente pensar que for enxergado diferente dessa, com uma lente diferente dessa, vai nos levar provavelmente a conclusões equivocadas em relação à solução. Então, se eu olho para um problema, que é a questão de como as mulheres têm sido tratadas, e começo a enxergar isso de uma forma equivocada, o que eu começo a pensar? Que a solução está em empoderar essas mulheres, em dar mais poder para elas, em dar liberdade para elas. Agora, poder, liberdade, tantos outros conceitos definidos sem o Evangelho também. Então, agora a mulher se torna a dona de si mesma, certo? Desconsiderando não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu não tenho essa lente, mas eu começo a olhar e pensar na mulher como dona de si mesma, na mulher como livre para fazer aquilo que ela quiser, em qualquer campo e de qualquer forma. E o que aconteceu? Hoje nós vemos na cultura secular o mundo pregando as mulheres hoje como muito mais livres do que elas jamais foram. Muito mais livres do que quando elas eram, imagina, escravas, oprimidas dos seus próprios maridos, enfiadas, trancadas dentro de casa, sem poder trabalhar. E hoje elas podem. Hoje elas não são mais escravas de ninguém. Hoje elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, para estudar o quanto elas quiserem, para conseguir quantos títulos elas quiserem, para terem quantos homens ou mulheres elas quiserem, para terem filhos ou não, para decidir se os filhos que estão dentro da barriga vão continuar vivendo ou não. Elas são livres, livres, livres. Isso é o que o mundo diz. E eu te pergunto, elas estão melhores? Elas estão melhores? Uma olhada de pertinho para a situação das mulheres atualmente vai identificar níveis nunca antes tão elevados de problemas de origem emocional,
de desordens de saúde mental sendo diagnosticadas dias após dia. Porque essa liberdade que eu tanto queria, essa liberdade que eu tanto busquei, de agora não precisar mais dar satisfação para ninguém, etc, 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 tem jogado mulheres, vez após vez, num estado de completa exaustão, sobrecarga, estafa, culpa. Por que será? Por que será? Será que eu identifiquei alguma coisa que não ia bem, mas porque eu rotulei isso errado, eu desenvolvi todo um sistema de solução que hoje a gente está vendo que não é o que resolve? Não é o que resolve. Então, essa vida livre, essa vida plena, essa vida abundante, que todas as mulheres buscam querer, enquanto estivermos procurando nos lugares errados, a gente não vai encontrar satisfação. A gente não vai encontrar aquilo que a gente deveria ter, porque só Cristo vai trazer isso para nós. E aí eu te pergunto, como que a gente vive num mundo e numa cultura que tem colocado isso diante de nós, escancarado isso diante de nós, curiosamente, ainda como o modelo a ser buscado de vida? É isso mesmo que você tem que fazer, é assim mesmo que você tem que viver. O mundo ditando uma forma de vida, nós estamos cada vez mais enxergando que esse modo de vida não tem levado nenhuma de nós a sermos melhores, muito pelo contrário. Como que a gente vive? A gente corre o risco de viver sempre em exaustão. Uma vida sem alegria, sem entusiasmo, sem energia. Uma vida meio no piloto automático, assim, que você vai empurrando com a barriga. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que foi para isso que Ele nos criou? E, de fato, a gente precisa considerar que quando a gente pensa numa vida abundante, numa caminhada com Deus, uma vida plena, o título que você quiser colocar, isso não é um convite para a gente, então, se esforçar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, buscar mais uma titulação, querer ser mais livre, fazer isso, fazer... Porque tudo isso resulta naquilo que a gente já tem visto na nossa cultura. Uma vida de autojustificação, uma vida de autossuficiência. Centrada em mim mesma, buscando ser a minha melhor versão. Essa é a melhor, né? Busque ser a sua melhor versão. Isso aí você encontra desde estúdio de design de sobrancelha, né, até a universidade. Todas elas estão sempre querendo fazer de você a sua melhor versão. E qual é a nossa melhor versão? Qual é a nossa melhor versão? Para a gente descobrir isso, a gente precisa voltar para quem nos criou. Porque Ele sabe qual é a nossa melhor versão. E enquanto a gente estiver procurando um lugar errado, a gente não vai encontrar. Se a gente estiver tentando conseguir essas coisas por força própria, a gente vai sair em busca de propósito ou de ser a nossa melhor versão no trabalho, no casamento, na vida no lar, na maternidade, nas amizades, em viajar e conhecer o mundo. A lista é longa, você põe o que você quiser. E cada uma dessas coisas, e veja que até as lícitas, porque eu coloquei algumas coisas aqui que é legal a gente perseguir e desejar, certo? Mas se a gente buscar a nossa identidade, a nossa esperança nisso, vai falhar. Por quê? Porque nós fomos feitas para mais do que isso. Nós somos feitas para muito mais do que isso. Se a gente retomar as nossas origens lá em Gênesis, nós vamos ver que nós fomos feitas para espelhar o nosso Criador. Não tem crise de identidade quem reconhece que nas primeiras páginas da Bíblia o nosso propósito já está estabelecido. E ele não está estabelecido em nenhum papel transitório, que com tanta frequência a gente deposita todo da nossa vida nesse papel. O meu propósito é ser professora. O meu propósito é ser médica. O meu propósito é ser mãe. O meu propósito é ser do lar. O seu propósito é refletir o Criador. Esse é o seu propósito. Guarde isso. Esse é o seu legado. Foi para isso que Ele criou cada uma de nós e nos colocou aqui como suas representantes. Representantes visíveis de um Deus invisível. Você já deve ter me ouvido falar isso alguma vez. Mas é exatamente isso que somos. Representantes do nosso Senhor. Se nós vamos representá-lo, sendo mães, sendo professoras, sendo esposas, sendo qualquer outra coisa que você pensar, aí Ele vai definir isso para nós na sua soberania.
Mas pense, não é muito melhor a gente definir e entender que o nosso legado ou a nossa identidade estão fundamentados em algo que nós vamos levar para a eternidade? Nós não seremos esposas de ninguém lá no céu. Nós não seremos, a maternidade não será vivida no céu. O seu emprego você não vai levar. Talvez você esteja, mas eu já sabia, isso para mim é muito claro. Mas você não vai levar a sua profissão para lá. Você não vai levar nem todas as suas habilidades artesanais e de mesa posta e hospitalidade para a eternidade. Então faz muito mais sentido a gente entender de partida que o nosso legado, ele está fundamentado no fato de que nós somos criadas para sermos representantes dele. A gente foi feita para isso. E o que acontece? Por que a gente está tão exausta tantas vezes, tão sobrecarregada e tão perdida? Porque a gente está querendo fazer esse nosso design de fábrica rodar com outro combustível. A Jen Oshman, nesse livro que todas vocês ganharam, que é um livro excelente, que eu diminua, ela conta uma história, e eu vou dar um spoilerzinho, mas está logo no começo, então você não vai perder nada. Quando você estiver lendo, você vai lembrar. Fala, a Naná contou. O que acontece? Ela conta que uma vez ela foi... ela e o marido viajaram para a Itália para comemorar, acho que os 40 anos dele. E ela quis dar um presente para ele. Ela quis dar para ele a experiência de dirigir uma Ferrari. E lá é possível que você alugue uma Ferrari para fazer um passeio. E ela falou, vou alugar, ele vai amar, vai ser lindo, inesquecível, épico. Imagina que Maria, estou vendo o pessoal lá atrás, assim, até eu recebo a bênção ali, né? Eles estão tudo doido para, de repente, um dia dirigir uma Ferrari. E daí ela chegou lá na Itália com o marido. E quando eles chegaram lá, ela contou para ele na hora que ia ser essa surpresa e tal, e você vai dirigir uma Ferrari. Quando eles chegaram lá, eles tiveram o primeiro choque de realidade, que é o seguinte. Chegaram lá os dois, o marido dela já estava pronto para ir para o banco do motorista, e o instrutor falou, não, eu vou junto. Daí já deu um pouco aquela parada, né? E aí ele foi, o marido dela sentou no banco do passageiro, e ela sentou atrás, que se você não conhece a Jen Oshman, se você não viu ela na Fiel, não viu as pregações, ela tem 1,80 m. E ela falou que a experiência com 1,80 m de sentar no banco atrás de uma Ferrari não é nem um pouco glamuroso. Mas, enfim, ela foi. E o instrutor deu um pouco de volta com ele lá, explicou várias vezes no carro e falou assim, tá bom, agora é você. Mas aí, ao invés do instrutor ir para o banco de trás, ele foi para o lado, então ficou ela o passeio inteiro atrás. Ele pegou, a hora que ele finalmente conseguiu dirigir, ele recebeu uma instrução que é o seguinte, bom, agora você vai dirigir, você tem tal tempo e tal, mas você não pode passar, eu não lembro de qual marcha, mas eu sei que ele não podia passar, acho que de 60 ou 70 por hora. E aí você fala, isso aí meu Uno Mille faz, né, gente? Por favor, né? Aí, e ela conta um pouco de como foi a frustração de você pegar uma Ferrari. Por que todas nós já estamos rindo, mesmo sem talvez nunca ter nem encostado em uma? A gente sabe que a Ferrari foi feita para velocidade. Ela foi feita para isso. E aí, qual é a razão, qual é o propósito da gente dirigir a 60 por hora uma coisa que foi feita para andar a 200, sei lá quantos quilômetros por hora? Certo? A gente ri porque a gente fala assim, nossa, mas está sendo muito mal aproveitado. Não é essa a sensação que a gente tem? Quando algo que é criado para uma finalidade é usado de uma forma completamente diferente? É isso que a gente precisa pensar quando a gente busca usar aquilo para o qual nós fomos criadas de uma forma diferente. Por que a coisa não vai? Por que a nossa vida constantemente ela está assim meio... Será que você está vivendo para aquilo que você foi criada? Será que a gente está vivendo para aquilo para o qual a gente foi criada? Porque se a gente não tiver, a sensação vai ser essa. A sensação vai ser essa. E quando a gente está, não importa a circunstância. Não importa qual é o papel que você está fazendo. Não importa. Pode ser que as suas circunstâncias não mudem. Mas o fato de você estar vivendo para o que você foi criada para viver é definidor para você enxergar o seu legado de uma maneira totalmente diferente. Veja comigo, então, em João 10, eu vou ler dos versículos 1 a 15. Veja comigo, porque aqui agora a gente vai ver como Jesus se apresenta para nós e para que tipo de vida ele realmente veio para que a gente tivesse. João 10, de 1 a 15. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Aqui nós temos o nosso mestre se apresentando para nós como aquilo que ele é e nos colocando também no nosso devido lugar, como ovelhas dependentes, ovelhas feitas pelo Criador, com esse propósito que a gente já viu. Nós somos criados para refletir a sua imagem. É para isso que nós fomos criados. Se a nossa vida não está em qualquer momento, em qualquer grau, diferente daquilo que nos é apresentado aqui em João 10:10, para o que Cristo veio, para uma vida abundante, para uma vida plena, a gente precisa sondar os nossos corações e ver se a gente não está usando isso que Ele nos deu, que é a nossa vida, de uma forma diferente para a qual ela foi criada. E por isso que a gente tem essa sensação de que a gente não arranca, de que a gente não está andando no potencial que Ele nos deu. João 10:10, a gente vê que Jesus nos chama exatamente para isso, para uma vida plena. Não sei qual é a versão da Bíblia que você tem aí. Talvez não tenha vida, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Talvez a sua versão fale de uma vida abundante. Certo? Eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante. Existe também uma definição, uma versão que fala uma vida completa e uma vida que satisfaz. Tudo isso tem a ver com vida plena. Hoje a gente fala muito sobre estar plena, né? A gente vai, posta lá uma imagem, lá nas cataratas, e aí fala plena, né? Com a natureza e etc. E a gente valoriza momentos de autocuidado, vai lá, ganhou uma massagem, fez um spa completo, estou plena, né? E a gente entende o que realmente plena, abundante, completa, satisfatória significa. Porque quando Jesus diz para nós que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos plenamente, Ele estava falando de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida completa. E quando a gente vê o que isso significa, veja lá, uma vida completa é aquela que não falta nada. Jesus veio para que a gente tivesse vida, vida que não falta nada. Uma vida completa, o completo também diz respeito a algo que está perfeito. Jesus veio para que a gente tivesse vida e uma vida perfeita. Aí você pensa, não, mas isso aqui eu não vou conseguir no céu. Sim, mas pensa no contexto de que você não sente falta de nada, porque Cristo é tudo. Uma vida abundante é uma vida produtiva. Uma vida abundante é aquela que tem mais do que precisa, que tem mais do que merece. Talvez você esteja olhando para tudo isso e pensando, eu não sinto que eu tenho isso na minha vida. Será que a gente está olhando considerando quem a gente realmente foi feita para ser? Porque quando a gente considera isso, a gente vai olhar para Cristo e entender que Ele realmente tem tudo para que na nossa vida não falte nada, para que a nossa vida transborde em função daquilo que Ele fez por nós, para que a nossa vida seja produtiva, seja repleta de bênçãos, para que ela seja, para que ela não deixe nada a desejar, que também é o contexto e o conceito de uma vida satisfeita. Jesus veio para que a gente tivesse essa vida. E se a gente olhar bem para dentro do nosso coração e pensar, eu não acho que eu estou tendo essa vida, eu não acho que a minha vida está assim, a gente precisa então lembrar de quem é o nosso bom pastor. Por isso esse trecho.
Por isso esse trecho. Jesus se apresenta para nós como o bom pastor. Aquele que vai nos conduzir justamente para essa vida. A vida que não falta nada. Ele é a origem, ele é a fonte dessa vida. Ele é a fonte e a origem do nosso legado. E ele se apresenta para nós, antes de tudo, como um bom pastor. Um bom pastor. Ele é soberano, ele governa sobre a nossa vida e sobre tudo que existe. Mas no relacionamento dele com o seu povo, ele escolheu se colocar como um bom pastor. Ele poderia ter se colocado só como um pastor, mas ele se colocou como um bom pastor. Alguém que nos guia e que nos leva. E nesse sentido, considerar as características de Jesus, o nosso bom pastor, vai nos ajudar a entender quem ele é, quem nós somos nas suas mãos, e aí entender um pouquinho mais também sobre a origem do nosso legado. Nos primeiros 10 versículos de João 10, que a gente já leu aqui, versículos de 1 a 10, ele se apresenta, ainda dentro de um contexto da ovelha, ele se apresenta como a porta. Esse bom pastor, ele também é a porta das ovelhas. O nosso bom pastor é assim. Ele entra pela porta da frente. Ele não é como ladrão. Ele não é como essas mentiras do mundo que a gente vai caindo, que vão chegando pelos cantos e vão tentando ganhar o nosso coração com base em mentiras, com base em meias verdades, que são mentira, com base em distorção, com base em o mundo não é mais assim. O nosso bom pastor, ele é perfeito. E porque ele é perfeito, ele não precisa disfarçar ou maquiar a mensagem que ele tem para nós de absolutamente nada. Porque ele é bom. Ele entra pela porta da frente. E quando a gente entra com ele nisso, ao invés de vivermos presos, se nós temos essa liberdade em Cristo de ir e vir, nós temos liberdade, satisfação de desfrutar uma vida segura e uma vida protegida, porque Ele é a porta, não só no sentido do que Ele provê para nós, mas também de como Ele nos protege. Ele nos protege das mentiras e das ciladas do inimigo. Nós encontramos proteção e refúgio nele, quando nós entendemos que nós somos feitas para Ele. Em qualquer outro lugar que a gente tentar buscar refúgio, proteção, propósito ou sei lá o quê, nós não vamos encontrar compatibilidade disso no longo prazo. Pode ter um efeito de satisfação imediato, pode ser que você encontre satisfação nisso ou naquilo, mas no longo prazo não vai funcionar, porque nós fomos feitas para mais do que criar ou encontrar propósito naquilo que é criado. Nós fomos feitas para encontrar propósito no Criador. Ele é a origem. Ele é a origem. E quando a gente entende isso e enxerga o nosso bom pastor como a porta, a gente vai entender que isso é tudo aquilo que a gente precisa. Uma vez eu ouvi alguém falando que na Bíblia Jesus se apresenta no seu relacionamento conosco como aquilo que a gente mais precisa, como o básico. Jesus é a porta, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva. Certo? Quando a gente olha para esses três, só para esses três, porta, água e pão, quão essencial cada uma dessas coisas é para a nossa vida? Uma casa sem porta, ela está completamente aberta ou vulnerável para ataques. Não existe proteção completa numa casa em que eu não tenho uma porta. Certo? Ele poderia ter falado, ele não se apresenta como eu sou a lareira, eu sou a varanda gourmet, certo? Eu sou o cooktop. Não. Ele é a porta. Não pode faltar em nenhuma. Ele é o básico e o essencial para o que a gente precisa. A mesma coisa, o pão da vida. Por que ele não se apresentou como um pernil recheado, como um peru de sei lá o quê, né? Como um banquete farto? Mas sim o pão, um alimento tão simples e, na época, tão nutritivo, tão essencial para a nossa saúde, tão básico. Pessoas se alimentavam literalmente de pão e de água durante muito tempo. Ele é o pão, simples, completo e acessível para todas nós. E a água, a mesma coisa. A gente passa muito bem sem limonada, sem o melhor vinho, como Jesus tantas vezes não fez o milagre biblicamente, sem suco de uva, sem suco de frutas vermelhas. Agora, sem água, a gente não pode viver. Ele é exatamente
essa pessoa. Totalmente Deus, totalmente homem e totalmente o básico e essencial para a nossa caminhada com Deus. E não só ele é a porta, como nos versículos de 3 a 5, a gente vê que ele tem uma voz familiar para aqueles que são dele. Veja lá comigo, João 10, versículos de 3 a 5. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Vocês já viram aquele vídeo? Tem um vídeo famoso sobre isso na internet, que é sobre a experiência de um grupo que foi visitar um rebanho, e eles fizeram esse teste do pastor e daí dos visitantes chamarem o rebanho e ver a reação do rebanho. E aí o vídeo começa primeiro com as pessoas que não são o pastor daquelas ovelhas, com os visitantes, falando, olha, você tem que fazer um barulhinho lá, X, que é tipo, faz alguma coisa assim, chama as ovelhas e vamos ver se elas vão vir. E aí no vídeo mostra 3 ou 4 pessoas tentando, se divertindo, tocando lá o berrante, tentando chamar as ovelhas, e eles gritavam, faziam um escândalo, e nem tchum. As ovelhas nem se mexiam. E é emocionante para nós que conhecemos esse trecho bíblico, depois ver quando o pastor da ovelha chega e ele chama. Porque quando ele chama aquelas ovelhas, automaticamente todas elas começam a vir na direção do seu pastor. As ovelhas, quando elas reconhecem a voz do seu pastor, elas seguem o pastor. E não só isso que o versículo 5 traz para nós. Quando as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, elas não seguem os estranhos, porque a voz do seu pastor lhe é familiar. Agora, se nós estamos seguindo outras correntes, se nós estamos nos deixando levar por qualquer voz estranha que chega pelo lado, se a gente cai facinho em alguém que vem e te oferece uma bala e a gente vai junto, e a gente tanto instrui os nossos filhos a não fazerem isso tantas vezes, mas nós fazemos. Por que que nós fazemos? Porque nós não conhecemos a voz do nosso bom pastor. E onde está a voz do nosso bom pastor? A voz do nosso bom pastor está revelada para nós na Bíblia. E quando nós nos empenhamos em conhecê-la, mais e mais seguras nós estaremos. Porque quando o nosso bom pastor fala conosco, nós o seguiremos. Se nós não nos empenharmos a conhecer este bom pastor, nós não seremos como as ovelhas que nos são descritas aqui que devemos ser, de que reconhecem a voz dele e não dão bola para estranhos. E porque elas não dão bola para estranhos, elas estão mais seguras. Se a ovelha obedecesse qualquer voz que falasse com ela, ela estava muito suscetível a cair em muita enrascada. E você pode fazer uma aplicação direta disso na sua vida. Se você não conhece a voz do seu bom pastor, você está muito suscetível a cair na mentira de qualquer inimigo que chegar para levar você. E eles estão à solta em todo lugar, infelizmente, muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Então, se a gente não se atentar para o que diz a Bíblia, se a gente não se empenhar em estudar, em conhecer mais, essa voz não nos será familiar. E essa voz precisa ser familiar, porque esse bom pastor é que nos conduz para a vida abundante que a sua palavra nos promete. Então a gente precisa lembrar disso. Talvez você esteja pensando, puxa vida, mas eu vim aqui tão animada para ouvir novidade, eu vou sair daqui com o fato de que eu preciso ler a Bíblia. Você está lendo o suficiente? Você está estudando? Você está se deleitando na palavra? Se sim, você provavelmente não achou ruim, porque você fala, é isso mesmo, eu preciso de mais. A gente precisa de mais. Nunca é suficiente a gente se deleitar no Senhor e conhecer mais da tua palavra, para que essa voz se torne, então, cada vez mais familiar para a gente. Uma coisa muito boa da gente saber sobre o nosso bom pastor, que também está aqui nos versículos 14 e 15, é que esse bom pastor, que também entra pela porta, que nos dá segurança, que nos deu a sua voz para que nós a ouçamos e sejamos lideradas por ele. Esse bom pastor, ele nos conhece pelo nome. Versículos 14 e 15 nos mostra que ele nos conhece muito bem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Deus conhece cada uma de nós. Deus conhece cada uma de vocês. Quando a gente olha para um rebanho, às vezes a gente olha e acha até engraçado, né? Porque o pastor, ele realmente, um bom pastor, ele é capaz de olhar para aquele bando de ovelha tudo igual. Você olha de longe e fala, todas a mesma, tudo Dolly para mim, tudo Dolly, né? E ele olha para elas e sabe cada uma delas quem elas são. Sabe o nome. Assim, não, aquela ali, se você olhar bem, ela tem um nozinho aqui, bem pertinho da orelha. Aquela outra ali, ela puxa um pouquinho a perna, porque uma vez eu tive que resgatar ela de tal lugar. Essa daqui, o pelo dela não é tão branquinho, ela tem umas manchinhas. Cada uma delas, que você olha e acha tudo igual, o bom pastor sabe. E ele conhece, o nosso bom pastor, conhece cada uma de nós. E porque ele conhece cada uma de nós, ele não exige que cada uma de nós vivamos exatamente umas como as outras. Ele nos coloca na mão um conjuntinho, eu gosto sempre de explicar isso desse jeito, porque foi o que resolveu muitas inquietações da minha vida. Ele coloca na nossa mão um conjunto muito único, muito particular e muito soberanamente orquestrado de circunstâncias, que não são iguais. Não são iguais. Deus me deu um tipo de vida que é diferente do estilo e do tipo de vida de vocês também. Deus nos deu maridos diferentes, certo? Porque às vezes a gente separa muito no macro, né? Não, então, existem as pessoas que são casadas, existem as pessoas que são solteiras, não. As casadas, cada uma delas tem um marido diferente um do outro. E Deus soberanamente sabe quem é cada um desses maridos que temos aí ou não. Certo? Então, ele coloca na nossa mão estado civil, com quem, número de filhos, quais filhos são esses e como eles virão a nascer. Ele coloca na nossa mão habilidades, ele coloca talentos, ele coloca uma cidade para a gente morar, uma profissão para a gente seguir aos nossos maridos, ou uma forma de sustento. E esse conjuntinho é extremamente único. E não seria de um bom pastor, não seria feitio de um bom pastor, se ele esperasse que com esse conjuntinho de circunstâncias que só eu tenho, eu olhasse para minha irmã do lado, que tem um conjuntinho totalmente diferente, e passasse a minha vida fadada a querer viver que nem ela. Porque a sua vida não é igual à dela. As nossas vidas são diferentes umas das outras. E nós temos um bom pastor que designou cada uma dessas coisas que você atravessa, para que, ouvindo a sua voz e reconhecendo a sua voz, fosse possível para você, com esse conjuntinho, com esse formatinho de ovelha que você tem, seguir esse bom pastor. Ele não te colocaria em nenhuma circunstância, ouça bem isso, ele não colocaria você em nenhuma circunstância que não fosse possível viver para a glória dele. Nenhuma. Ele não te daria um talento que você fosse assim incapaz de usar para a glória dele. Ele não te daria um marido que fosse completamente impossível de viver para a glória dele o seu relacionamento. Ele não te colocaria um desafio de saúde no qual não fosse possível você atravessar dando honra e glória para o nome dele. Você precisa crer nisso, porque isso é fundamental para você entender que a origem da sua caminhada com Deus está nas mãos de um bom pastor que orquestra todas essas coisas, te coloca nessas circunstâncias e que sabe todas elas a seu respeito, porque o bom pastor nos conhece. O bom pastor nos conhece. E ele vai nos guiar em cada uma dessas coisas. Amém? Precisamos entender isso, para que a gente pare de viver a nossa vida descontentes, sobrecarregadas, olhando para os lados e achando que a solução está em ser como a outra ovelha. Está em viver a vida da outra ovelha, mesmo que eu esteja com alguma coisa que a outra ovelha não tem. A gente precisa seguir a voz do nosso bom pastor. Olhar, eu sempre brinco, olhar para o alto e não para os lados. O bom pastor tem uma voz familiar. E a ovelha segue o bom pastor. Ela não segue porque todo o resto do bando foi. Ela também ouviu o pastor e ela foi junto. E ela vai junto. Vamos entender isso. Embora toda ovelha seja igual na sua essência, e nós somos todas iguais na nossa essência, nós fomos criadas para refletir o nosso Criador.
Essa é a nossa essência, essa é a origem do nosso legado, certo? E Ele não vai nos colocar em circunstâncias em que seja impossível fazer isso, certo? Existem as ovelhas que fogem, né? Existem essas, né? Mas aí, isso é um outro assunto, isso vai ficar para de tarde. Mas nesse momento, o que a gente realmente precisa entender é isso. Parar de olhar para o lado e entender que esse bom pastor está prestando atenção em nós, de tal forma que ele não permite que a gente esteja numa circunstância em que agradá-lo e viver para ele e representá-lo não seja uma possibilidade. Ele vai ser fiel para nós nesse sentido. Agora veja o que Warren Wiersbe, o nome dele, um teólogo do qual eu gosto muito, ele tem um livro de exposição bíblica que ele diz o seguinte sobre esse trecho de João 10. À medida que o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas passam também a conhecê-lo melhor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Podem conhecê-lo cada vez melhor, ouvindo a sua voz e experimentando o seu cuidado diário. Conforme as ovelhas seguem o pastor, elas aprendem a amar e a confiar nele. Ele ama os que são seus e demonstra esse amor na maneira com que cuida deles. Ainda que a gente não entenda, a gente olhe para esse nosso conjuntinho de circunstâncias aqui e fale, eu não entendo. Muitas dessas coisas que estão na minha mão, eu não entendo. O nosso papel é reconhecer que o nosso Deus cuida de nós mesmo em meio a cada uma dessas situações. E à medida que a gente cresce nisso, cresce o nosso amor, a nossa confiança e dependência dele. De que viver uma caminhada com Deus é possível quando eu entendo que Ele é o meu bom pastor. E Ele tem essa voz familiar, que eu preciso me familiarizar com ela cada dia mais. E Ele tem também esse cuidado, esse amor para comigo. E o bom pastor, ele doa a sua vida. Por último, para a gente considerar aqui. O bom pastor, ele doou a sua vida por mim e por você. Para que fosse possível você viver esse propósito para o qual você foi criada. Nós fomos criadas para sermos as suas representantes aqui. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Mas a gente também sabe pela Bíblia que a partir de Gênesis 3, a nossa imagem ela foi distorcida. Nós não somos mais capazes de cumprir plenamente o chamado de Deus para nós por causa do pecado. A gente vive batendo cabeça, tentando acertar, tentando atingir alguma coisa, tentando buscar alguma coisa na qual a gente possa se apegar, mas a gente não vai ser capaz de viver plenamente para agradar o Senhor. Nós jamais seríamos capazes de fazer isso pelos nossos esforços. Mas Deus é tão bom, que Ele teve o plano de mandar Jesus. E que quando Ele mandou Jesus, que viveu perfeitamente a vida que nós deveríamos viver, e que morreu a morte, que era nós que deveríamos morrer, quando Ele fez isso, viveu o que era para a gente viver e morreu a morte que era a gente que merecia, Ele restaurou a nossa comunhão com Ele. De tal forma que quando Ele entregou a sua vida por nós, agora eu posso olhar para a minha e pensar, eu posso viver para agradá-lo. Não porque eu sou boa, não porque eu sou agora a minha melhor versão, mas porque Cristo, em Cristo, eu sou a versão que Deus me criou para ser. E eu vou me esforçar um monte para isso, esse é o nosso assunto da tarde. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu depender totalmente dele. Esse é o significado. O Evangelho ele é crucial para a nossa vida. Nós precisamos da mensagem do Evangelho todos os dias. A gente costuma pensar no Evangelho como aquela mensagem que nos põe dentro do reino. Mas o Evangelho, ele nos põe dentro do reino e ele nos ensina a viver nele também. Ele nos ensina a viver dentro do reino. Lembrar dessa mensagem todos os dias é essencial para quem já tem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Lembrar que é nele que nós vamos, em resposta ao que ele fez por nós, viver uma caminhada com Deus que é repleta de significado, que é produtiva, que olha para Deus, que segue a voz do seu bom pastor, entendendo que ele já nos deu tudo, então agora eu vou viver de uma forma diferente. Será que a gente tem essa clareza sobre o Evangelho e o que significa realmente ele ter dado a sua vida por nós? O nosso bom pastor deu a sua vida por nós e ele vai continuar
nos guiando e nos fortalecendo para tudo que vier depois disso também. O Salmo 23 nos apresenta um bom pastor que provê para nós. Quando nós temos Jesus como nosso bom pastor, nada nos faltará. Nada do que a gente precisa nos faltará. E isso significa que talvez algumas coisas que a gente quer nos faltarão, para que aquilo que a gente precisa, que é ser mais e mais parecidas com Ele, seja abundante na nossa vida. Deus vai trabalhar com escassez dos nossos desejos, muitas vezes, para a gente entender que em Cristo a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Ele é o nosso bom pastor. Nada nos faltará todos os dias da nossa vida. Essa é a mensagem do Salmo 23 do nosso bom pastor. Como que a gente vive assim? A gente pode viver uma caminhada com Deus seguindo a voz do bom pastor? Ou a gente pode tentar viver uma caminhada que a gente acredita ser com Deus, mas que é segundo a nossa mentalidade de ovelha. E como seria cada uma? Eu quero terminar só fazendo esse comparativo com vocês aqui. Como seria uma vida que é vivida segundo o bom pastor, segundo esse que é a porta, que doa sua vida, que nos é familiar e cuja voz nós devemos seguir, porque presta atenção em nós, versus uma vida segundo a ovelha. A vida segundo o bom pastor, então, ela vai buscar conhecer cada vez mais a palavra, entendendo a palavra como a voz do Senhor e como a voz que eu, como ovelha, devo seguir. Não todas as multidões de vozes que existem por aí, mas eu busco seguir a voz do meu bom pastor. A vida segundo as ovelhas é uma vida que conhece todos os blogs e páginas e teorias sobre ciências humanas, estuda loucamente sobre comportamento, produtividade, doenças mentais, saúde mental, conhece muito sobre termos difíceis, termos rebuscados que têm sido criados numa tentativa de explicação paralela daquilo que o nosso bom pastor nos ensina acerca de nós mesmos. A vida segundo o bom pastor reconhece a palavra como a fonte e como aquilo que é necessário para o nosso estudo e crescimento. A vida segundo o bom pastor, ela enxerga a sua vida e as circunstâncias como orquestradas por um Deus soberano. A vida segundo a ovelha é olhar para o lado. É olhar para o lado e tentar se comparar. Tentar ter a vida da outra, se ressentir porque não tem a vida da outra. Buscar se formatar na vida da outra. Muitas vezes enterrando talentos que ele não deu para a outra, ele deu para você. Muitas vezes enterrando circunstâncias que ele não colocou na vida da outra, ele colocou na sua. Para você fazer glória para ele por meio disso. A vida segundo o bom pastor, olha para o alto. A vida segundo a ovelha está sempre se comparando. Sempre se comparando. A vida segundo o bom pastor, ela se agrada do que Deus faz. Eu li uma vez que a adoração não é só a gente fazer o que agrada a Deus. Isso. A adoração não é só a gente fazer o que agrada a Deus, mas também é a gente se agradar do que Ele faz. A adoração tem tudo a ver com contentamento. A vida, segundo o bom pastor, se agrada daquilo que ele coloca na nossa frente. Não se agradar estoico, assim, sem emoção. Não se agradar que diante de uma circunstância difícil está lá sempre alegre. Não é isso. Mas é um agradar-se que mesmo nas circunstâncias difíceis, que a gente não entende nada, a gente sabe que ele está agindo. Isso é a nossa fonte de alegria, não a circunstância. A circunstância dói mesmo. Ela é ruim, ela machuca, a gente chora, a gente sofre. Mas a gente se agrada, porque ele está operando até nisso para o seu propósito. Mas uma vida segundo as ovelhas é uma vida murmuradora. É uma vida que não entende, reivindica. Ela quer mais, ela quer diferente. Ela é gananciosa, ela é murmuradora. Porque ela está olhando não para a sua voz, não para a voz do bom pastor. A vida segundo o bom pastor, então, ela tem essa voz familiar e ela é vivida por meio de um amor sacrificial. Ela se doa por Jesus. Ela não se doa pelos outros, ela se doa por Jesus, porque nele ela tem tudo o que ela precisa para servir os outros de forma altruísta. Quando eu não tenho essa perspectiva, eu posso até doar o meu tempo pelos outros, mas a partir do momento que não vem nenhum reconhecimento por isso, aí eu paro.
Não, só eu trabalho nessa casa. Qualquer semelhança, mera coincidência. Só eu faço isso. Nenhum muito obrigado eu ganho por tudo isso que eu faço. Só eu, só eu, só eu. A vida, segundo o bom pastor, ela não está buscando o reconhecimento dos outros. Porque Cristo já deu tudo o que ela precisa. E porque Cristo deu para ela tudo o que ela precisa, ela se doa para os outros com alegria. Porque não interessa se não elogiarem o nosso escondidinho, não interessa se ninguém vê aquilo que a gente fez, não interessa. Cristo já fez tudo por mim e eu posso me doar por um serviço para os outros. A vida, segundo as ovelhas, ela tem um amor sacrificial só enquanto está dando resultado. Enquanto está todo mundo ali, a gente quer Provérbios 31, mas a gente quer só o final. A gente quer aquela parte que a gente é elogiada nas portas da cidade. Essa parte é legal. Né? A gente fala assim, isso aí eu quero, né? Eu quero essa parte. Mas e tudo que vem antes? E tudo que vem antes em termos de a gente servir, 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 mesmo se ninguém olhar, mesmo se ninguém ver, mesmo se ninguém aplaudir, mesmo se ninguém perceber que foi você que amarrou a fitinha do marcador bonitinho que está na pasta ali, mesmo se ninguém souber que foi você que fez, você faz com alegria, porque você faz por alguém que já fez tudo por você. Você não faz pelos outros. A gente faz porque alguém já fez tudo por nós. Amém? Uma vida completa, uma vida que caminha com Deus nas mãos desse bom pastor, então. É uma vida que teme o Senhor cada vez mais. Isso nos aproxima das pessoas. E isso nos dá, curiosamente, aquela liberdade, aquela leveza que lá no comecinho, hoje aqui, a gente viu que o nosso mundo tem buscado tanto encontrar. Mas porque busca no lugar errado, não encontra. Porque digita as coordenadas no GPS para o lugar errado. Você pensa que você está indo para um lugar, mas você chega no outro. Em Cristo, a gente tem liberdade de viver de acordo com a voz do nosso bom pastor. Ele transforma a nossa vida, ele nos dá essa abundância, sem roubar nada de nós, sem exigir daquilo que é de nós. Essa é a base de uma vida abundante. Ele fez tudo. Essa é a base da nossa caminhada com Deus. Reconhecer que Ele fez tudo. E em resposta a isso, seguir esse bom pastor. Reconhecer que Ele fez tudo e seguir. Com Ele a gente tem liberdade. A liberdade verdadeira, ela está em seguir a sua palavra. O mundo não vai entender isso. Porque o mundo não entende por que foi criado. Nós fomos criadas para sermos suas representantes. Quando eu olho para cá, é aqui que eu vou entender tudo sobre a minha história e sobre como o Evangelho muda tudo sobre a forma que eu vivo. Então, que Ele nos ajude a entender que a nossa origem está na palavra, nos voltar para a palavra, nos voltar para Cristo e a olhar para Ele, não para os lados, e a tê-lo como nosso alvo e como nosso propósito maior para a nossa vida. Quem vai nos ensinar muito sobre isso é José, mas isso é assunto para amanhã. Agora de tarde, no nosso tempo juntas, a gente vai ver sim como que nós vivemos essa vida com liberdade. Amém?